Saudações, amigo vestibulando, tudo bem com você? O tema da nossa aula de hoje é os aspectos naturais dos Andes. Isso mesmo, o que levou a essa formação geológica da Cordilheira dos Andes? Vamos lá? Seguinte, a Cordilheira dos Andes, vamos lembrar que cordilheira é o nome dado a um conjunto de montanhas, tá certo? Por isso que no Brasil não tem montanhas, muito menos cordilheira. No Brasil a gente tem serras, que é um conjunto de morros, tá certo? Na Cordilheira dos Andes eu tenho uma formação geológica extremamente recente. A Cordilheira dos Andes era chamado dobramento moderno. Por que dobramento moderno? Justamente pela sua formação geológica recente, que é aqui, ó, da era Cenozoica do período terciário, extremamente jovem, somente ao em torno de 250 milhões de anos. Extremamente jovem, se a gente comparar com a idade geológica da Terra, que é algo em torno de 4,6, 4,5 bilhões de anos, tá certo? A Cordilheira dos Andes, ela tem uma extensão de aproximadamente norte e sul, 8.000 quilômetros de extensão, cujo pico mais alto dela é o pico Aconcagua, com 6.962 metros de altitude, tá certo? Bom, na formação geológica aqui da Cordilheira dos Andes, eu fiz um desenho extremamente simples para vocês, para explicar um pouquinho de como que ela se formou, por que ela se levantou e continua tendo um levantamento extremamente pequeno e que é compensado pelos processos erosivos, mas, geologicamente falando, ela continua em formação. Por quê? Veja, eu tenho aqui a entrada da placa de Nazca sob a placa sul-americana. Isso mesmo, o contato, uma área de convergência entre duas placas tectônicas, onde ocorre um processo conhecido como subducção. O que é isso? Quando eu tenho uma entrada de uma placa sob a outra, eu tenho esse processo conhecido como subducção. E a partir do momento que eu tenho a placa de Nazca entrando embaixo da placa sul-americana, esse processo aqui gera um atrito na placa sul-americana que promoveu o seu soerguimento. Isso mesmo, o levantamento da Cordilheira dos Andes, tá certo? E já que estamos falando no levantamento dela, eu coloquei um obsui aqui do Brunão para vocês, uma observação ultra importante, que é a formação dos grandes lagos que a gente tem na Cordilheira dos Andes, com destaque para o Lago Titicaca, tá? Que fica ali no Peru, com a Bolívia. O que é? Por que se formou esses grandes lagos no alto da Cordilheira dos Andes? Veja, a gente tem que lembrar que esses lagos são lagos salgados, são lagos carregados de sal. Segundo teorias geológicas, esses lagos eles não foram formados lá em cima. Na verdade, é uma região da plataforma continental, ou seja, uma região que estava coberta pelo mar, que foi levantada, foi soerguida juntamente com toda essa porção aqui do continente sul-americano. Então, por conta disso, eu tive o levantamento de uma área que estava coberta pelo mar, coberta por água salgada. E aí nós temos esses lagos salgados em grandes altitudes, acima de 3, 4 mil metros de altitude, tá certo? Inclusive é por conta desse soerguimento dessa área coberta com água salgada do mar que eu tenho a presença das salares. O que são as salares? São os desertos de sal em grande altitude, que eram lagos menores que secaram, tá certo? E ficou apenas a cobertura do sal. Bom, no que diz respeito ao clima e à vegetação da Cordilheira dos Andes, ela é bem diversificada. Por quê? Eu separei aqui para vocês o clima equatorial, tropical, temperado, frio de montanha e o árido, que são os principais climas que a gente encontra ao longo da Cordilheira dos Andes. Veja que latitudinalmente, tá, seria mais ou menos essa aqui a disposição dos climas, ou seja, de norte a sul da cordilheira, eu teria a presença do clima equatorial com a Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, o clima tropical com o Peru e a Bolívia, o temperado, que já é o temperado e o frio de montanha, que são consequências aí da altitude, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura, e o clima árido que eu tenho na região do deserto do Atacama, por exemplo, ou em uma parte da Patagônia, que é consequência, por exemplo, ali no deserto do Atacama, é consequência da corrente fria do Peru, ou corrente fria de Humboldt. É uma corrente fria que sobe da região da Antártida, percorrendo o litoral chileno e chegando até o Peru, promovendo a extrema quantidade de peixes, fazendo com que o Peru esteja entre os maiores produtores de pescado do mundo. Essa corrente marítima fria, ela promove uma
uma condensação da umidade do ar no oceano, e essa massa de ar, a hora que chega no continente, ela já vai chegar seca. Por isso que eu tenho a formação do deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, inclusive, tá certo? Da mesma forma, a vegetação vai acompanhar a disposição dos climas da região. Por exemplo, nas altitudes mais elevadas eu tenho a presença do gelo eterno, seguindo, diminuindo a altitude, eu tenho a presença da tundra, depois as coníferas, depois a floresta temperada e por último, dependendo da latitude, obviamente, eu teria a formação de uma floresta tropical ou até equatorial. Tá certo? Bom, esse aqui é o nosso apanhado geral dos aspectos naturais dos Andes. Um abraço, até a próxima e tchau!